No dia 24 de julho de 2022 estreava pelo Flamengo o chileno Arturo Vidal, né, que até o momento não disse a que veio para o Flamengo. Com um salário altíssimo, né, a torcida rubro-negra não quer mais contar com o jogador. E também o técnico Sampaoli, né, até deu oportunidades ao jogador, ao meio-campista chileno de 32 anos, mas as coisas não aconteceram. Fisicamente ele está bem abaixo dos outros jogadores, né? Nesse caso, não é pela preparação que o Flamengo fez, mas sim pela sua idade. Há jogadores que conseguem, com mais idade, desempenhar um papel melhor do que o Vidal vinha desempenhando, ou melhor, vem desempenhando dentro de campo, né? Conseguem aguentar mais os 90 minutos, ou até mesmo 60, 75 minutos de uma partida de futebol. Mas nesse caso, Vidal, sinceramente, não tem mais espaço nesse elenco do Flamengo, não tem mais condições de vestir essa camisa, né? Com todo respeito à história do jogador, eu acompanhei Vidal, Barcelona, na Juventus, Bayern de Munique, um campeoníssimo, né? Inclusive na Inter de Milão, quando estava para vir ao Flamengo, nesse período na Inter, né, até tinha falado em algumas lives que era um jogador que não estava jogando todos os jogos, mas sempre que entrava, né, e quando era titular, ele conseguia fazer bem o papel ali de terceiro homem do meio-campo, ou até mesmo de segundo volante, mas de terceiro homem do meio-campo. E achei que ele pudesse ajudar no Flamengo. Com a intensidade do futebol brasileiro, que é bem abaixo, ou abaixo do futebol europeu, imaginava que era um jogador que poderia fazer a função ali de segundo volante, não de primeiro, mas de segundo volante, poderia agregar muito ao time do Flamengo. E quando o Everton Ribeiro não pudesse jogar, ele pudesse também entrar ali naquela posição. E não aconteceu, né? Hoje o Vidal, ele simplesmente é uma figura inválida dentro desse time do Flamengo, com todo respeito ao jogador mais uma vez, né, pela sua história, mas a realidade é que dentro do Flamengo, cara, não dá mais. E já falei, um casamento quando ele chega ao fim, rapaz, o caminho é o divórcio, e nesse momento o Vidal ele tem que se divorciar do Flamengo. Ele tem um contrato até o final do ano, recebe mais de R$1 milhão, né, R$1.200.000, né, um excelente contrato para um jogador que está no banco, né, e o Flamengo é o clube que realmente paga muito bem. E dificilmente, assim como o Marinho é um exemplo muito claro, os caras não querem ir embora mesmo sem jogar, né? E é o ambiente do Flamengo, a disputa pelos títulos, você colocar mais um título, né, no seu currículo, né, que já é extenso, né, do Vidal, ganhar título pelo Flamengo a essa altura do campeonato, para ele a visibilidade é muito importante. Inclusive eu estava vendo, cara, na internet, né, uma declaração do Renato Maurício Prado, no UOL. Ele disse o seguinte, cara, que o Vidal era inútil e encrenqueiro. Esse Arturo Vidal, se eu fosse o Flamengo, fazia um acordo logo e liberava ele no meio do ano, porque ele é um inútil hoje em dia. E pior, ele é um inútil encrenqueiro. Vira e mexe, ele dá essas entrevistas dizendo que deveria estar jogando, que se sente muito bem. Ele já tinha feito isso com o Vitor Pereira no início da temporada, é verdade. Isso é ruim demais para o ambiente. Quando você é um jogador de futebol e pensa no coletivo, cara, você não dá esse tipo de declaração. E isso é muito comum acontecer nos clubes, tá? Isso é muito natural. E ele complementa dizendo o seguinte: o Vidal não está jogando bolhufas. Ele é um fantasma em campo da lenda, que já foi, não joga mais nada, só toca para trás e para o lado, e curtinha. Ainda mais na posição de segundo volante como a dele. Não marca mais ninguém, toma amarelo, arma contra-ataque. A melhor notícia seria que Vidal voltasse para o Chile e pedisse ao Flamengo para ser liberado para jogar no Colo-Colo. Mas ele não vai fazer isso, porque o Vidal hoje em dia quer o maior objetivo dele, tá? Acho que tem algum erro aqui, ó. Hoje em dia que o maior objetivo dele é estar em equipes ganhadoras para aumentar o cartel de títulos dele. Você vê, mesmo sem jogar muito, ele pode dizer que é campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Foi isso que eu falei, né? Ele pode botar no currículo. Agora a contribuição ele não tem mais nenhuma a dar. Essa parte eu não tinha lido, tá? Então foi muito ao encontro daquilo que eu falei. E aproveitando o que o Renato Maurício Prado disse, eu trouxe aqui os números, né, do Vidal nesse ano de 2023. Apenas em 2023, olha, ele acumula 25 jogos, foram apenas 2 assistências e 7 cartões amarelos em 25 jogos, no total de 1.115 minutos. Eu só me lembro assim de 2 boas partidas do Vidal. Na estreia dele contra o Avaí, que nós vencemos por 2-1, se eu não me engano foi na ressacada desse jogo, e a partida contra o Al Hilal, que ele entrou muito bem. Foi naquele momento ali que a torcida, né, carente ali de jogadores com um mínimo, né, de uma boa atuação, a torcida pediu o Vidal naquele momento ali como titular do Flamengo, né? E só, mais nada. Então tá aí os números do Vidal.
que na minha concepção eu concordo com o Renato Maurício Prado, né, com toda essa fala, né, de forma muito ríspida, de forma muito veemente com o Vidal, né, e ele tem essa característica, sim, de falar, essa forma de se expressar, de falar. O Renato Maurício Prado, ele tem um jeito referente. Já me irritei algumas vezes com algumas declarações, achei que ele queria muito aparecer, mas é um cara que tem um currículo também muito extenso, né, o cara foi diretor, se eu não me engano, ele foi diretor-redator da Globo, né? Ele tinha alguma função grande lá, cara. Eu gostava muito dele no programa, aquele Redação Sport TV, que na época eu acho que não era nem o Rizek, cara, ou era o Rizek. Eu não me lembro, não sei se era ele que apresentava. Há muito tempo eu gostava muito dessa época aí do Renato Maurício Prado, tá certo, meus amigos? Muita gente está se perguntando, mas quando que o Vidal vai sair do Flamengo? Quando encerrar o seu contrato ou agora no meio do ano? O UOL trouxe uma informação de que o Colo-Colo estuda fazer uma proposta agora, no meio do ano, caso avance na Libertadores, porque tem essa possibilidade, né? O jogador, quando ele disputa a fase de grupo, se ele se transferir na janela para um outro clube que está disputando a mesma competição, ele consegue inscrever normalmente, porque é uma outra etapa. Eu acho até isso interessante e é bom não só para esses clubes, mas também para o Flamengo quando quiser contratar. Por exemplo, o De La Cruz, que está disputando a Libertadores pelo River Plate. Se ele vier, o Flamengo vai poder inscrevê-lo nas oitavas sem problema algum, caso, logicamente, o clube da Gávea ele passe para a próxima fase. E nesse momento, o Colo-Colo estuda fazer essa proposta aí. Tomara que seja feito. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? O Colo-Colo que foi o clube que revelou, cara, o chileno Arturo Vidal, né? Você vê, né? Agora ele tem a oportunidade de retornar para casa e vai com Deus, Vidal. Vai com Deus, porque aqui no Flamengo, sinceramente, não deu. Você não conseguiu render aquilo que a torcida estava esperando e aquilo que todos nós sabíamos que você poderia render. Agora, será que é um problema físico? Realmente? Será que já deu o que tinha que dar? O corpo do Vidal não responde mais? Ou será que realmente o jogador ele não está focado no futebol? Essa foi a informação do Vidal. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Coloca aí nos comentários, porque ajuda demais aqui no nosso engajamento. E logicamente eu quero saber de onde você é. Coloca também o estado aí. Deixa o like e se inscreva se você é novo aqui no canal, tá bom? Saudações rubro-negras, estamos junto, amigo.